Querido irmão, querida irmã, compartilho com você o Evangelho deste domingo, dia 2 de agosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um outro lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos ajuda a pensar em Jesus como homem das palavras e das ações. No capítulo 13 de Mateus, Jesus é o homem das palavras, que ensinava o povo através das parábolas. Neste Evangelho do dia, Jesus é o homem da ação, movido pelo coração. O Evangelho de hoje ele é rico em detalhes. Eu gostaria de destacar alguns para a nossa reflexão e oração pessoal. Primeiro, o deserto. O texto diz que Jesus atravessou o mar e foi para o deserto, ou seja, um lugar reservado. Mateus, ao dizer que Jesus foi ao deserto, quer apresentá-lo como novo Moisés. Jesus, como Moisés, entra no deserto e é seguido pela multidão. A vida no deserto serviu para educar o povo de Israel. Lá, privado de qualquer segurança humana, este povo aprendeu a confiar somente em Deus. Por isso, Jesus também atrai seus discípulos e o povo ao deserto, para que, passando pela experiência da pobreza, pudessem confiar somente nele, o Filho de Deus. Um outro detalhe desse texto é a compaixão de Jesus. Jesus jamais faz algo por fazer. Há sempre uma motivação profunda e hoje ele é movido pela compaixão. Por isso, cura. Além de curar, Jesus também se compadece do povo faminto. E como Moisés, que deu o maná para saciar Israel no deserto, Jesus realiza
a multiplicação dos pães e dos peixes. Eis outros detalhes. O texto revela diferentes modos de pensar diante da necessidade do povo. A mentalidade dos discípulos que sugerem a Jesus despedir o povo para que cada um coma em sua própria casa ou compre o alimento por sua própria conta. É a mentalidade de quem pensa que cada um tem que se virar por si. O desafio é lançado por Jesus, que tem uma outra mentalidade. Eles não precisam ir embora, diz Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Depois, o outro detalhe é a descrença diante do pouco. Os discípulos percebem que alguém tem pão e peixe, mas não acreditam no pouco. E daí surge um desafio. Continuar realizando o milagre da multiplicação em nosso tempo. E agradeço de coração você, querido irmão, querida irmã, especialmente aqui de nossa paróquia Santo Agostinho, que tem continuado a cumprir esta ordem de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer, através da doação de alimentos, tão importante nesse tempo difícil que estamos vivendo. Continue a compartilhar e agradeço de coração que Jesus possa recompensar também a sua generosidade. E certamente assim o milagre da multiplicação continuará a acontecer também no nosso tempo. Quero concluir chamando a atenção para o mês vocacional que nós estamos vivendo. Nós estamos no primeiro domingo do mês de agosto e este mês é todinho ele dedicado às vocações. E hoje, particularmente, é dedicado aos ministros ordenados. Então, rezemos hoje pelos bispos, padres e diáconos, aqueles que receberam o sacramento da ordem, para que eles possam serem fiéis à vocação recebida, e coloquemos também pelas vocações sacerdotais, né, rezando aí por nossos seminaristas. O tema que a CNBB apresentou para o mês vocacional é Amados e Chamados por Deus. Olha que bonito, amados e chamados por Deus. E mais bonito ainda o lema, és precioso aos meus olhos, eu te amo. É o texto de Isaías 43, versículo 4. De modo muito especial, neste domingo, reserve também, ao longo do mês, né? Reserve um tempinho aí para rezar pelas vocações. Que Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E tenha um dia iluminado pela palavra. Fique com Deus. Eis-me aqui, Senhor, eis que venho. Eis-me aqui, venho fazer tua vontade.